Nós estamos aqui reunidos, os docentes do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Tiradentes, para a nossa roda de conversa com o professor Joseph Berger, da Universidade de Massachusetts, Boston. Ele é o diretor da Faculdade de Educação e contribuiu um pouquinho aqui com a gente no momento em que nós fizemos a abertura das atividades do Programa de Capacitação Docente do Grupo Tiradentes. Na oportunidade, o professor fez uma palestra que teve como título Contextos Internacionais e Desenvolvimento, uma abordagem eficaz para aprimorar a educação. E na apresentação dele, ele ressaltou alguns aspectos significativos, tendo em vista a experiência internacional dele. E aí ele mencionou a missão e contexto do ensino superior, o trabalho internacional que ele vem desenvolvendo há cerca de 15 anos. Ele também conversou com a gente sobre o quadro de valores para o ensino superior e nos deu algumas dicas ao conversar com a gente também sobre o ciclo de formação eficaz. E, a partir dessa fala, nós nos reunimos, enquanto programa de pós-graduação em educação, para comentar alguns dos aspectos relevantes que nos chamaram a atenção e que são, nesse momento, importantes serem mencionados e serem discutidos. E aí, a partir desse momento, nós vamos iniciar a nossa roda de conversa com Joseph Berger. Professora Vera. A grande questão que o professor Joseph nos coloca, na sua fala, é que como podemos conduzir um trabalho de educação frente aos diversos contextos culturais, né? Essa é uma questão importante para nós, como educadores, né, para pensarmos a educação, tendo em vista os nossos alunos, que também remetem a essa realidade, a questão dos contextos culturais, mas, quando ele nos coloca, ele nos apresenta essa fala, ele nos apresenta embasado em 6 pontos, que ele chama de ciclos responsivos. Ciclo responsivo, não é? Esse ciclo responsivo é um ciclo que ele chama de formação, que é proposto para formar líderes, não é? Isso é importante porque é através dessa formação que esse aluno vai interferir nesse contexto em que ele está inserido. Quer dizer, essa é uma reflexão importante que a gente também pode trazer para a nossa realidade. Também visando na pergunta que o Dr. Joseph Berger iniciou a sua fala, o que me chamou a atenção foi como podemos conduzir nosso trabalho, não é? Visando a melhoria da educação. E eu me perguntei, o que é uma educação de qualidade, né? Então, alguns pontos eu coloquei aqui, que é uma educação que visa o mérito, o rigor científico, a excelência. Né? E qual é o professor que o Grupo Tiradentes está formando, está visando para formar nesse século XXI? Né? É aquele professor, é aquele profissional que deve conhecer a trajetória de vida do seu aluno, conhecer o ambiente sociocultural em que ele está inserido, certo? Ou seja, o professor ele deve partir da experiência do aluno que chega para ele e auxiliá-lo, né, no caminho que o leve para a autonomia do pensamento. Certo? Então, nessa perspectiva, o que me chamou bastante atenção é que necessitamos desenvolver líderes no ensino, na pesquisa e na extensão. E eu gostei muito da proposta do Dr. Joseph, que já desenvolve alguns projetos na China, por exemplo, da criação de um curso de graduação em liderança educacional. Dentro dessa perspectiva de formação, Joseph traz alguns princípios, né, norteadores, e desses princípios norteadores chama a atenção a preocupação, primeiro, com o engajamento, né, a perspectiva de que o professor deve estar engajado com uma proposta pedagógica, uma proposta de formação, e quando ele fala de engajamento, ele fala de um conhecimento e um domínio local, né, e chama a atenção para as questões de que tipo de sujeito vai estar preparado para uma sociedade X que nós
não sabemos como ela vai ser, mas que tem que ter consciência de que essa formação é contínua, de que ele precisa ter uma competência de adaptar-se, não de adotar as regras e as estratégias que vêm de fora, sem pensar sobre elas e sem pensar sem conhecer o seu contexto, né? Adaptar essas estratégias àquilo que lhe cabe e àquilo que lhe serve mais. E também a questão da sustentabilidade. Esse é outro princípio que é muito contemporâneo, no sentido de que não só a gente traz esse conceito do meio ambiente, das relações com a natureza, mas também para a possibilidade de formação do profissional que saiba como é que o mercado anda, como é que as estruturas e as tecnologias movimentam esse mercado e como é que esse mercado pode estar preparado para manter a vida humana de qualidade até os próximos milênios. Então, são questões importantíssimas para a gente pensar na formação do profissional do futuro. Bem, dentro dos 6 pontos, os princípios orientadores que o Joseph coloca, ele fala da importância de formar cidadãos além da demanda de empregabilidade. Isso me chamou bastante atenção ao ele falar da necessidade de formar pessoas para atuar como cidadãos, para contribuir para o desenvolvimento social. E aí eu trago essa questão para a formação de professores, que a gente tem uma tendência da educação à distância, né? Com enxugamento de currículo, com cursos sendo produzidos sem seguir critérios de qualidades nacionais, né, elencados por diretrizes. A gente tem a nova portaria da educação à distância, do ano de 2017, que foi publicada com o intuito de amenizar a avaliação desses cursos e expandir a oferta desses cursos. Então, eu convido a mesa a pensar que tipo de formação de professor a gente está formando para o século XXI, com essa... existe uma demanda de formação colocada em diretrizes de políticas nacionais, né, de formação de professores em relação à criticidade, em relação à reflexão, em relação ao protagonismo, em relação à autonomia, em relação à autoria, e na contramão a gente tem uma carga excessiva de cursos à distância, né, sendo focados para a formação de docentes, que não seguem todos esses critérios que o Joseph colocou, todos esses pontos, né, de reflexão que ele coloca no vídeo. Eu gostaria de destacar essas várias vivências que ele teve em vários países, vivências humanas que fazem parte do processo de formação dele enquanto pessoa e faz parte do processo de formação de nós professores. Não é? Destacando aí a mobilidade de professores, a mobilidade de alunos, que o professor bem coloca, não é? Como um fator importante para a formação acadêmica. Então, essa mobilidade permite que você tenha o contato com o outro, e aí ele diz que nos permite ter o contato com nossos vizinhos. E muitas vezes estamos tão fechados, não é? Eu acho que esse é um pouco do exemplo aqui no Brasil, com nossos vizinhos da América Latina, e que como podemos e que poderíamos, sim, aprender das experiências, das vivências que acontecem aqui, assim como aprendemos das experiências na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. E, nesse sentido, eu destaquei um dos princípios norteadores, quando o professor Joseph fala sobre a educação superior, que ele cita que é necessário adaptar, não adotar conhecimentos e práticas. Então, quando ele trata sobre as experiências dele em diversos países, ele diz, eu não tenho que trazer, e aí pensando em nós, como professores, como universidade, eu não tenho que trazer um conhecimento ou uma prática que é aplicado em um país para aplicar aqui, mas eu posso trazer aquilo e investigar, e avaliar, e ver se é necessário, e se é possível adaptar, e se realmente vai ser coerente à demanda e às nossas necessidades. Eu destaco esse ponto porque as minhas investigações na universidade, no doutorado, no mestrado também, e agora no pós-doutorado, e como professor da universidade, em torno a estudos comparados. E eu tenho entendido que os estudos comparados eles contribuem efetivamente para poder conhecer outras experiências, assim como também aspectos convergentes e divergentes, e avaliá-los para saber se é necessário e se é viável aplicá-los no nosso contexto, desde que contribua para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.
Dentro da agenda discutida pelo professor Joseph, há uma discussão onde ele traz um panorama mundial do ensino superior, e dentro desse panorama ele levanta questões que vão do nível nacional e vão também ao nível local. Dentro desse nível local, a pluralidade e a diversidade na fala, enquanto trabalho propositivo da universidade, nos toca e nos aproxima da nossa realidade aqui na Universidade de Tiradentes, quando ele fala na questão das práticas exitosas, da aproximação, esse padrão de qualidade que ele é mundial, necessariamente, ele não precisa ter um modelo a ser seguido, ele tem que ser respeitado a partir da realidade, das práticas exitosas de cada lugar. E aí a gente aproxima isso numa fala para a formação de professores, quando a gente coloca, por exemplo, uma aproximação de uma ciência muito mais prática para o aluno nas nossas pesquisas, onde a gente possa, por exemplo, em um nível de formação continuada, a gente socializar boas práticas. Acho que é muito importante, no contexto da Universidade de Tiradentes e em qualquer ensino superior, a gente acolher boas práticas, aprender com elas, né, e encarar o processo de formação continuada como um processo lifelong, um processo ao longo da vida. É um processo onde o professor ele tem que assumir uma postura de aprendiz e, sendo de um ensino superior, ele se colocar também como aprendente. E aí largar a mão desse professor que apenas está lá teórico, né, apenas dá suas contribuições na formação acadêmica, mas estreitar laços com a escola pública, com a sociedade, né, com a comunidade e dar respostas práticas a ela. Bem, de acordo com o que a gente viu no vídeo do professor Joseph, o que me chama a atenção é um dos tópicos que ele fala do uso da tecnologia para a redução das desigualdades. Principalmente no meu caso, eu penso muito nas tecnologias digitais, que é o que a gente tem trabalhado nos últimos tempos. Então, como pensar esses artefatos, esses dispositivos na escola que temos em meio à miríade de regiões, de formação, de culturas, né, que permeia não só o nosso estado, que é pequeno, mas é diverso, como também o nosso país. Então, com o uso dessas tecnologias, né, podem ajudar ou não a redução dessas desigualdades. Eu acho que isso é uma forma de pensar, até quando a Rita coloca dessa capacidade que a gente tem de fazer as boas práticas e que muitas vezes a gente não leva isso para um dos maiores interessados, que é a escola. Então, eu acho que a formação de professor passa um pouco por aí do que a gente pratica aqui e como levar isso, buscando exatamente reduzir ou rever como reduzir essas desigualdades em nível do uso das novas, que não são tão novas, né, das tecnologias digitais. Então, ao assistir ao vídeo, eu levantei algumas questões, até mesmo enquanto professora formadora de formadores e professora formadora de professores. Eu me perguntei, diante do currículo, quais saberes são necessários a serem ensinados? Como ensinar? Quem são os sujeitos a quem eu ensino? Mais importante pensar como minha disciplina ou a sua disciplina dialoga com outras disciplinas do currículo. Em que contribui? E o que você recebe de contribuição? O que busca de outras já ensinadas? Significa promover, então, para mim, o diálogo. Uma coisa que eu não vejo muito, porque o professor universitário é um professor só. E, por ser só, ele não dialoga muito com o colega. Então, essas perguntas que eu faço para mim e para também meu colega, meu companheiro aí de destino. Significa promover diálogo, dialogar com o outro, para que, nessa relação, né, nesse contexto que nós temos histórico, cultural, pensar na interculturalidade, que a professora Cristiane acabou de falar, no encontro entre essas culturas, não no estranhamento, mas no diálogo, né? Então, os alunos, o professor Joseph falou, os alunos são únicos, os professores são únicos, os gestores são únicos. Como nós podemos dialogar com essa unicidade, com cada um pensando uma coisa, tendo uma cultura,
tendo um modo de viver, e nesse sentido, como eu vou ensinar a minha disciplina e a torná-la importante no currículo? Bom, o aspecto que eu gostaria de destacar vai ao encontro, acho que da fala de todos os outros colegas que me antecederam, e está justamente imbrincado numa questão que ele coloca, que é a seguinte: quais são como as nossas práticas devem ser norteadas? Quais são as questões norteadoras que nos move na condição de professor, que forma professor, e na condição de pesquisadores também, que faz pesquisa para que os nossos produtos sejam não só captados, mas também que sirvam a melhor prática na medida em que produz conhecimento. Então, quando ele faz essa ponderação, que nós precisamos nortear as nossas práticas por questões norteadoras, ele coloca dois aspectos que já foram também aqui tratados por alguns dos colegas. O primeiro é que a gente tem que se ater da nossa história local e dos nossos problemas locais, né? Não dá para que se valha de experiências outras, de outros países, de outros contextos, e adapte apenas e tão somente, ou incorpore apenas e tão somente. A gente tem que ter essa preocupação de, ao colher uma experiência exitosa, ponderar se essa experiência, tal qual foi pensada, ela pode ser incorporada às nossas práticas. E aí, nesse sentido, ele evoca a adaptação. Nós podemos adaptar essas experiências para as nossas próprias realidades. Eu considero isso um ponto muito interessante e muito importante, sobretudo porque nos coloca também como responsáveis das nossas práticas, das nossas ações e, sobretudo, das nossas formações enquanto formadores de professores. Bom, a gente percebeu na fala do professor Joseph e também na fala dos nossos colegas aqui do Programa de Pós-Graduação em Educação, que ele defende com veemência, apesar de ter uma fala assim, bem suave, ser muito seguro daquilo que diz, mas ele defende uma educação superior de qualidade. E é isso que a Universidade de Tiradentes está pensando a todo momento, e muito mais nessa situação significativa em que se está implantando na universidade o modelo educacional Tiradentes. E aí ele defende, o professor Joseph, que o indivíduo, e aí eu penso que nós, enquanto professores, enquanto formadores, nós precisamos pensar nesse indivíduo e também nos cursos em que nós estamos ensinando, nos objetivos de ensino, quais as habilidades que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos, e muito mais do que isso, de que maneira a gente consegue ajudar esses nossos alunos, que vão ser profissionais no futuro, a serem profissionais competentes, mas não somente no seu trabalho, naquilo que eles vão desenvolver em algum local, em alguma empresa, enfim, mas nas suas vidas enquanto pessoas e como eles podem impactar. Essa é uma das palavras que Joseph usa, que uma das nossas missões é realmente impactar, fazer diferença, que, de alguma forma, o nosso trabalho de sala de aula consiga trazer mudança, uma mudança positiva para os nossos alunos. E é uma dessas nossas missões. Eu penso que o professor ele tem que ter habilidades mais do que tantos outros profissionais. É óbvio que eu falo do meu lugar, que é o lugar da universidade, no lugar de um programa de educação e de uma linha que é de educação e formação docente. O professor precisa ter consciência de suas atitudes e de que maneira ele pode realmente impactar o seu aluno em sala de aula, usando as estratégias que ele tem à mão. E é por isso que, nessa formação de professores, nós estamos trazendo profissionais facilitadores de diversas áreas e que trazem conhecimentos e experiências diversificadas, a fim de que nós possamos escolher as melhores estratégias, os melhores dispositivos tecnológicos e pedagógicos, para que nós possamos facilitar o aprendizado do nosso aluno. E quem faz isso somos nós, é o indivíduo. E aí ele chama também a atenção da importância do indivíduo nesse processo. E somos nós, professores, que estamos com os nossos alunos em sala de aula, que vamos contribuir e fazer essa diferença, impactando esses indivíduos que estão ali conosco por um semestre, 2, né? Depende do número de horas que a gente tem para dar. E aí a gente começa a dividir a nossa vida profissional dessa forma, né? Em horas, e nessas horas a gente tem essa missão de fazer diferença na vida deles.
E na nossa roda de conversa, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais a professora Vera. Então, eu quero só fazer um destaque em termos de Brasil, né, em relação às ideias do professor Joseph. Eu fiquei procurando a respeito do embasamento teórico a respeito dessas ideias que ele trabalha, né, embasada nesses princípios. E eu fui descobrindo que o teórico que embasa essas ideias, né, é um Joseph Roche, né? E eu fui buscar para ver quem era esse Joseph Roche. Então, esse teórico, ele é um administrador e ele trabalha nesse campo de formar líderes. O pensamento dele é nessa ideia, vai nessa perspectiva de formar lideranças. E aí eu fui pesquisando mais ainda e vi que no Brasil já existem universidades, aqui em São Paulo, em Goiânia, trabalhando também dentro dessa perspectiva. Já existem teses de mestrado e doutorado, trabalhando principalmente na área de administração e de psicologia, trabalhando a partir dessa ideia da liderança, de formar líderes, não é? Justamente para liderança não só dentro da empresa, mas também como uma proposta de vida, não é? Como uma proposta de melhoria de vida mesmo. Não é? Era isso que eu queria destacar. Tem duas coisas interessantes na perspectiva que ele traz no sentido de um modelo de formação eficaz. E aí ele diz que ele começa esse modelo com o conceito de aconselhamento, ou a prática do aconselhamento, e ele termina esses princípios com a perspectiva da reflexão. Então, são duas coisas que nós devíamos ampliar um pouco, né, como a professora Simone coloca. A questão do aconselhamento pressupõe a capacidade de ouvir o outro e pressupõe a capacidade de dar ao outro o respeito necessário para que ele saiba que o que ele pensa, o que ele trouxe, a experiência que ele montou, pode ser a menor possível, mas que vai contribuir para alguma coisa, vai contribuir para que eu reflita, repense minha prática e etc. Então, a ideia de aconselhamento, começando como um dos princípios de uma formação eficaz, ela é muito interessante porque ela parte desse pressuposto de que a gente vai buscar conselhos, na história de vida de cada um, a gente vai buscar conselhos, ou a gente ouve conselhos de quem? De quem tem mais experiência, de quem tem mais vivência, de quem, pelo menos, passou pelo mesmo problema que a gente passou. Então, esse elemento é importante e que nós, professores, não temos muito hábito de fazer isso com os nossos colegas, né? Todos os nossos colegas passam por dificuldades em sala de aula. Todos os nossos colegas passam por experiências boas e ruins em sala de aula. Quando a gente se encontra, a gente sempre fala das experiências ruins, mas a gente não se aconselha com as experiências boas. A gente não espera ouvir o colega para falar de suas experiências positivas e que essas experiências nos sirvam como conselho para começar a pensar. E a última questão que ele traz, que é o último princípio que ele traz, é essa da reflexão, né? E aí a gente tem dois grandes autores que discutem um pouco isso na formação do profissional, né? O Donald Schoen, no final dos anos 80, início dos anos 90, né? A ação do profissional reflexivo. Mas nós temos, antes disso, o Paulo Freire, que vai discutir que a prática se faz a partir da reflexão sobre o que você produziu, ou seja, o sujeito se forma na medida em que ele tem condições críticas, né, conhecimento de mundo e da realidade suficiente para, terminou sua aula, fazer uma reflexão sobre o quão positiva ela foi, para que ela serviu, e se ela conseguiu não só os objetivos pensados por ele, mas se ela conseguiu fazer com que o aluno efetivamente gostasse dela, aprendesse com ela e assim sucessivamente. E essa reflexão na ação, né, é um passo importante para a gente mudar a ação e transformar o sujeito e a realidade em que a gente vive. Eu quero só fazer um apontamento também com o que o Ronaldo falou, e eu acho que o professor,
ele tece algumas críticas, né, bem veementes, né, e essas críticas eu gostei demais, né, porque há uma cobrança muito grande das universidades no mundo de achar que o professor tem que ser aquele do mais alto gabarito, um professor que seja aquela estrela, né? Ele faz essa crítica, ele fala, não, o professor não precisa ser o PhD, aquele que vai só fazer pesquisas, não. Né? Então, eu acho que, na nossa posição, que nós somos professores, formadores de professores e professores que estão também bastante engajados na pesquisa, nós temos, como o Ronaldo falou, que é importante ouvir essas experiências vividas desses professores. Eu falo com os meus alunos orientandos de mestrado ou doutorado, que quando vão falar de formação de professores, outra coisa, falo, olha, se vier aqui para falar mal de professor, eu não aceito a pesquisa. Para mim, eu parto do pressuposto que o professor sabe. E se ele trabalha com saberes, é porque ele sabe, ele tem uma formação. E é aqui na universidade que nós damos essa formação inicial para ele. E se eu sou professora formadora de professores, eu tenho que partir de que eu estou formando professores e que eu estou produzindo saberes com eles. Então, por que eu vou produzir pesquisa para falar só daquilo que o professor não sabe? Eu vou falar que o professor sabe, e ele sabe, porque ele trabalhou com currículo aqui na instituição. Né? Se tem alguns saberes que ainda faltam, a própria lida na sala de aula é uma formação continuada dele. Né? Então, eu acho que é muito importante o que ele fala, quando o Ronaldo retoma Paulo Freire, que é justamente isso que o Paulo Freire fala. Olha as suas experiências, pense nelas. Né, o que você ensinou, como ensinou, né, como eu falei na outra fala. Né, e o professor Joseph, ele faz algumas críticas quando ele fala dessa qualidade, né, de classe mundial. Ele faz essa crítica, não é nessa qualidade que ele está falando. Quando ele pensa na qualidade, ele pensa de uma outra maneira mais dialogada, de uma outra maneira menos formal, menos estática, menos aquilo que deve ser imposto. Eu gostei muito dessa fala dele, né, e prestei bastante atenção nessa estrutura de valores do ensino superior, né, como melhorar, né, e não dá sentido apenas, olha, nós somos aqui, estamos no Olimpo. Não, nós não estamos no Olimpo. Nós estamos aqui para ouvir e ser ouvidos. Né? Por isso que nós estamos aqui promovendo esse debate, porque nós queremos dialogar com nossos companheiros, né? Nossos companheiros de destino. Nós somos professores no Brasil, né? E vocês que estão sendo formados aqui e estão em formação continuada aqui na Universidade Tiradentes, também são nossos companheiros. Né? Somos companheiros de destino, aqueles que vão formar professores, aqueles que vão formar profissionais de toda a universidade. Isso é importante, assumir esse compromisso, né? Porque é aqui que se constrói o currículo da formação inicial, não é lá fora. Lá fora ele tem que chegar lá, sabendo pelo menos nadar, para não se afogar. É nesse sentido que eu falo. Né? Eu queria linkar 2 pontos que Ronaldo e Ilka colocam, no que diz respeito à identidade desse professor. Como nós estamos tratando de um processo formativo continuado na universidade, é muito importante que não só a atualização curricular desse professor seja feita, não só o processo de troca de experiência, de saberes, mas uma discussão de uma identidade. Então, Ronaldo traz Chon, traz Paulo Freire, Ilka traz. Mas, por exemplo, o Novo, ele coloca muito a questão da desprofissionalização desse professor. A gente precisa discutir quem somos nós hoje socialmente construídos, como é que nós estamos hoje em termos de visibilidade dentro dessa sociedade, por que é que nós não queremos ser mais professores. Então, o processo de formação que a universidade pode caminhar também é em nível de construção de uma identidade de professor. A partir daí, esse professor ser ouvido, ele precisa ter voz, ele precisa ser ouvido,
Ele precisa passar por um processo de escuta, para daí a gente partir para uma atualização curricular. E essa atualização curricular, ela não se faz apenas no seio do ensino superior. E precisa ser visto, por exemplo, uma questão que o Ilka coloca que é forte. Há uma discussão nacional de um currículo das séries iniciais ao ensino médio. São esses alunos que recebemos. Nós não temos o conhecimento, às vezes, dessas políticas, como elas se portam, e, principalmente, duas políticas que são fortemente hoje colocadas na sociedade, que vai nos impor um papel social, que é a Política Nacional de Professores e uma BNC, que está vindo aí para os professores. Então, nós temos uma base curricular para alunos nova e teremos até 2020 uma base curricular para professores. Essas discussões são nossas, são locais, precisamos discutir junto com os nossos pares. Bem, eu queria corroborar com a fala da professora Rita. Viu, Rita? Você estava falando aí e eu estava aqui organizando meu pensamento exatamente para isso. Nós formamos professores, mas para eles irem para onde? Para onde essas pessoas, esses profissionais da educação, irão atuar? É essa pergunta que a gente tem que estar... na minha mente está diariamente quando estou com meus alunos, porque eu estou formando aquelas pessoas que estão comigo para serem inseridas numa sala de aula do ensino médio, né? Elas podem ir para o ensino fundamental, certo? E, então, não é porque eu dou a disciplina, eu ministro a disciplina de Fundamentos Históricos da Educação ou Didática, certo? Que eu não devo trazer para eles, para esses meus alunos, o conhecimento da Base Nacional Comum Curricular, que é uma nova conformação dos conteúdos que os alunos lá no ensino, na educação básica receberão. E, como a professora Rita disse, está sendo desenhado a Base Nacional de Formação Docente, BNFD. Então, nós estamos aqui repensando a formação desse professor, porque os conteúdos, certo? A Base Nacional Comum Curricular está sendo implementada em todas as escolas públicas brasileiras. E isso tem me preocupado, só para reforçar o que eu já falei. Precisamos encaminhar, abrir os olhos do nosso aluno para a realidade que ele vai ter lá. Na educação básica. É para lá que ele vai. Então, a nossa prática deve estar além de dentro dos muros da universidade. Tem que estar olhando as crianças, os adolescentes. Que realidade é essa que nós vamos encaminhar esses futuros profissionais de educação? Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Eu gostaria de colocar também, em cima da fala dos nossos colegas, sobre a questão da importância do professor, de dizer que é necessário, e nosso Ronaldo já falou, Rita, a professora Ilka, a professora Esté, de ouvir esse professor. E por que é necessário ouvir esse professor? Se estamos pensando e estamos desenhando um modelo ou um processo de formação, se entende que o professor ele está no centro desse processo. Então, é necessário escutar suas vivências, suas experiências, como foram ditas, assim como suas dificuldades, os seus anseios, os seus medos. E eu gostaria de jogar também luz sobre o aluno, porque todo o processo de formação que está sendo desenhado, ele está sendo desenhado para o aluno, para os estudantes. E Paulo Freire traz isso, e ele fala sobre a questão de trabalhar o processo de conscientização, de autonomia desses estudantes, que são aqueles que vão construir sua própria história. Então, quando a gente escuta e decide escutar o professor, a gente está escutando as experiências que ele tem com o aluno. Ele traz para o processo também aquilo que ele escuta no dia a dia, aquelas experiências que ele consegue colher e coletar para que a gente possa somar no momento que se pensa em criar um projeto. Então, escutar o professor, que escuta o aluno, é trazer e é somar mais conhecimentos para um processo de formação. E também, eu gostaria de citar, por último, uma experiência que o professor Joseph teve num país da África Oriental, que ele disse que foi trabalhar com formação, com liderança nesse lugar, e ele gostava e gosta de trabalhar com estudo de casos. E ele disse, quando ele chegou naquele país, ele não conhecia nenhum exemplo de estudo de caso.
Então, ele buscou os especialistas, buscou conhecer o que aquele especialista daquele país trabalhava. E, a partir das experiências desses especialistas, ele vai desenhar a sua própria formação. E, a partir da experiência desses especialistas, ele leva, inclusive, para a sua prática nos Estados Unidos. Então, eu creio que temos que ver os nossos professores, que são nossos especialistas, e entender que, para criar um processo de formação original e único, porque nós temos muitas práticas que são brasileiras e que são nossas e que não estão lá fora, e devemos valorizar isso, não buscar modelos externos, mas buscar as contribuições, como o professor Joseph fala, de fora, somando aquilo que nós temos de rico aqui dentro, que são as práticas pedagógicas dos nossos professores. Bem, eu queria só comentar, reforçar algumas coisas que foram ditas e trazer um dos nossos autores da formação de professores, como o Antônio Nova, que ele defende que a formação do professor ele tem que estar com o professor. A educação precisa estar nas mãos do professor. Então, nesse momento em que temos um grupo de professores sendo formados, nós estamos comungando com aquilo que um formador de professor que estuda, que trabalha, que também é professor, defende. Então, assim, nós temos bons professores e nós queremos professores que sejam melhores ainda. E nós estamos colocando, o Grupo Tiradentes está colocando essa formação nas mãos dos professores, de vocês. E gostaria de trazer também um outro autor que é também da formação de professores, que é o Tardif, que ele defende que o professor ele tem alguns saberes, mas eu vou chamar a atenção de um saber que é chamado saber experiencial. Na sala de aula, a nossa experiência ela é extremamente significativa. A gente traz o nosso conhecimento, que é da nossa formação, que a gente estuda para poder apresentar ali, mas é a nossa experiência, a nossa prática que vai fazer a diferença na hora de nós compartilharmos o nosso saber com os nossos alunos, para formar professores, sim, para formarmos engenheiros, para formarmos médicos, enfim, todas as profissões. E essa é uma responsabilidade muito grande. E eu sei que todos vão dar conta dessa missão significativa, que é preparar esses profissionais para o século XXI, para os desafios do século XXI. E aí eu quero agradecer aos colegas do programa que estão aqui conosco, discutindo aspectos da educação, da formação de professores e conversando com Joseph, na nossa roda de conversa com Joseph Berger. Muito obrigada.